Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos ter a nossa segunda aula de biologia, cujo tema vai ser célula, a unidade básica da vida. Meu nome é Thaís e eu vou te acompanhar nesse processo. Tudo começa com a teoria celular, que é um princípio fundamental assim da biologia e que vai descrever as células, a importância das células na vida. Ela foi desenvolvida no século XIX e é baseada em 3 princípios principais que a gente vai ver agora. Primeiro princípio: todos os seres vivos são formados por células. Então, de organismos, todo ser vivo, todo organismo vivo, de microscópio, bactérias, seres humanos, animais, plantas, todos são compostos por célula. Então, pode existir um organismo unicelular, como por exemplo uma bactéria, ou multicelular, como o animal, o ser humano, a planta. Existem essa variedade. Outro princípio é que a célula é a unidade básica da vida. Então, a menor unidade funcional e estrutural do organismo vivo é a célula. Então, dentro da célula vai ser desenvolvidas as funções vitais do organismo. Então, metabolismo, crescimento, reprodução, tudo isso vai ocorrer dentro da célula. O outro princípio é que todas as células que existem, elas provêm de células que já existiam. Então, as células vão se originar de outras células, um processo que chama-se de divisão celular. Essa divisão celular, ela pode ser diferente de acordo com o tipo de célula, o tipo de organismo, na verdade. Então, organismos multicelulares, eles fazem a divisão de célula por mitose ou meiose, e organismos unicelulares, como eu dei exemplo da bactéria, é por fissão binária, que já é uma divisão celular mais simples. A gente tem 2 tipos de célula: as células procariontes ou procarióticas e células eucariontes ou eucarióticas. Aqui eu trouxe para vocês duas imagens das células, cada uma procarionte, a célula eucarionte, e a gente já consegue ver algumas diferenças entre elas, e a gente vai adentrar dentro dessas diferenças, tá? Primeira coisa, a célula procarionte, vamos discorrer um pouco sobre ela. A célula procarionte, ela é simples e não tem um núcleo definido. O DNA, que é o material genético, ele é localizado numa região específica chamada nucleóide, mas não é delimitado por nenhuma membrana. Já quanto à estrutura interna, não tem organelas membranosas a célula procarionte. A síntese proteica é realizada por ribossomos, que é uma organela, mas não membranosa. A parede celular da célula procarionte, ela é presente principalmente em bactérias, na maioria das células dos organismos com uma célula procarionte tem essa parede celular. E a reprodução, como eu disse, é por fissão binária, que é um processo simples de divisão celular. Aqui a bactéria com a célula procarionte. A célula eucarionte, ela já é mais complexa, tem um núcleo definido. Então, o DNA, que é o material genético, ele vai estar contido num núcleo que vai ser delimitado por uma membrana nuclear específica para aquela coisa. Quanto à estrutura interna, tem várias organelas membranosas: mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, lisossomos, enfim, várias. Essa também é uma grande diferença entre a célula eucarionte e a procarionte. Quanto à parede celular, em células vegetais, vai ter parede celular que vai ser composta de celulose. E em fungos vai ter também parede celular composta de quitina. Mas em células animais, seres humanos, animais, enfim, não existe essa parede celular. Já a reprodução da célula eucarionte, como eu disse, pode acontecer por mitose, que é uma divisão celular, ou por meiose, onde há a formação de gametas. Aqui a gente vê que tem a célula eucarionte animal, a célula animal, e a célula eucarionte vegetal, de plantas, vegetais. Aqui a gente vê também. Mas e qual que é a diferença principal? Se a gente for abordar, né, colocar a célula procarionte e a eucarionte nesse quadro mesmo, como eu coloquei, para a gente ver as diferenças. Então, a gente tem diferença no núcleo,
que a procarionte não tem núcleo e o DNA está disperso no citoplasma. Na eucarionte já tem um núcleo, que é separado por uma membrana nuclear. Na organização do DNA também, o DNA da célula procarionte é um DNA circular e na eucarionte é um DNA linear. As organelas também é um ponto interessante de se olhar nessa diferença, porque na procarionte não tem organelas membranosas. Além disso, os ribossomos eles são menores. Já na célula eucarionte tem várias organelas membranosas, como eu já citei o nome de vários, e os ribossomos são maiores. Então isso também é uma grande diferença. A parede celular que tem na maioria dos seres, né, das células eucariontes, é também presente. E como eu falei, na célula eucarionte tem plantas em fungos, mas não tem animal. E quanto à reprodução também há diferença, já que na procarionte é a fissão binária e na eucarionte mitose ou meiose. Como eu disse, as células elas podem ser procarióticas ou procariontes, ou eucarióticas ou eucariontes, do tipo vegetal ou animal. Aqui a gente vê novamente a diferença entre esses três tipos aqui. A gente vê que tem realmente uma diferença visível. Levando tudo isso em consideração, a gente consegue perceber que a célula eucarionte ela é mais complexa. Isso permite a formação e a organização de organismos multicelulares, organismos mais complexos. E também isso consegue que a célula se especialize em diferentes tecidos, em diferentes órgãos, como eu falei na primeira aula, né? Primeiro vem a célula, depois vem o tecido, o órgão, e a célula eucarionte ela consegue fazer essa especialização dependendo da região, vamos colocar assim. Vamos fazer um exercício para fixar o conhecimento? Primeira questão: quais as formas de reprodução das células procariontes e das eucariontes? Resposta: a forma de reprodução de células procariontes é a fissão binária. Já nas células eucariontes pode ser mitose ou meiose. Questão número 2. Quais os tipos de células eucariontes? As células eucariontes podem ter diferentes tipos a depender do ser vivo. Em animais tem-se a célula eucarionte animal, já em plantas a célula eucarionte vegetal. Agradeço a todos que assistiram, desejo uma ótima semana, um ótimo dia e deixei meu e-mail caso tenha alguma pergunta. E no mais é isso. Tchau, tchau! Deixa o like!